Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui. Vamos falar basicamente de estrutura de mercado hoje, os tipos de mercado, certo? E nós temos as seguintes estruturas de mercado. Antes de falar de estrutura de mercado, nós temos a definição de mercado. Mercado é uma forma de intercâmbio na qual se realizam compras e vendas de bens e serviços, pondo em contato compradores e vendedores. Dentro desse critério, a determinação do nível de preços, a determinação do preço da produção depende de diferentes condições de mercado e do tipo de estrutura da qual a empresa participa. Ou seja, mercado não é um ambiente físico, não é um ambiente regionalizado, não é um ambiente tangível, não é um ambiente em que compradores e vendedores estão negociando. Então, obviamente que a internet também pode ser considerada um ambiente de mercado. E a determinação do nível de preços vai depender do tipo de estrutura, como a gente falou anteriormente, e também a quantidade a ser produzida. Isso está relacionado àquelas perguntas que nós fazemos lá no início do curso de economia, ou independentemente do curso, mas apresentamos isso a maior parte das turmas que pagam a disciplina de economia. Existem os agentes econômicos, né, as empresas, as famílias, o governo, e as empresas, ao decidir produzir, elas vão decidir produzir de acordo com alguns critérios. O que produzir, como produzir, para quem produzir, onde produzir, são questões que vão subsidiar a análise das empresas. E a estrutura de mercado é uma dessas áreas de estudo da economia que vão subsidiar a resposta a essas empresas do quanto elas precisarão para produzir, certo? Nós temos aqui alguns tipos de mercado. Nós trabalharemos basicamente com o mercado de bens e serviços. Nós temos o mercado de bens e serviços composto pelo mercado em concorrência perfeita, o mercado em oligopólio, o mercado em monopólio e concorrência monopolística. O mercado de bens e serviços é aquele que efetivamente a gente trabalha ou tem contato direto, nós consumidores. E o mercado de fatores é o mercado em que há negociação entre empresas e governo, empresas e mercado externo, em que as empresas adquirem aquilo que é necessário para a produção dos bens e serviços que efetivamente nós consumimos. E o mercado de fatores é composto pela concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. E também existem outras estruturas de mercado que estaremos estudando em outras videoaulas, que é o mercado formado pelo oligopsônio, monopsônio e monopólio bilateral. Mas hoje, para essa videoaula, nós estaremos estudando sobre o mercado em concorrência perfeita. O que é esse mercado? É um mercado em que há grande número de vendedores, que são as empresas, de tal sorte que a empresa isoladamente, por ser insignificante, não afeta o nível de oferta do mercado e, consequentemente, o preço de equilíbrio. Nesse tipo de mercado devem prevalecer as seguintes premissas: mercado atomizado, composto por grande número de empresas, como se fossem átomos. Produtos homogêneos, não há diferenciação entre produtos ofertados pelas empresas concorrentes. Ou seja, no mercado de concorrência pura ou perfeita, as empresas elas são tomadoras de preço. São empresas que não têm capacidade de impor preços, são empresas que não afetam o nível ou a quantidade ofertada pelo mercado, porque elas são pequenas, são atomizadas, a capacidade de produção dela é limitada diante do conjunto do mercado, né? Ou seja, cada uma delas não tem a capacidade de ofertar uma quantidade significativa dentro do mercado da qual elas participam. Os produtos que elas ofertam são produtos muito próximos, muito semelhantes, muito iguais, por isso que a gente chama de produtos homogêneos. Não há diferenciação, porque se houver diferenciação, elas teriam a possibilidade de discriminar preços, ou seja, estabelecer preço para o seu produto diante do concorrente que está fazendo parte desse mercado, mas efetivamente ela não pode fazer isso porque a premissa básica é que os produtos são homogêneos. Não existem barreiras, a entrada e a saída de firmas no mercado é livre, e a transparência do mercado ela existe, ou seja, existe completa informação e conhecimento sobre o produto e sobre o preço por parte dos produtores e consumidores. Ou seja, não é que os consumidores sabem a estrutura de custo dos produtores e por isso podem influenciar no nível de produção ou no nível de preços. É que o mercado assume um preço tal que esse preço é o preço aceito pelos consumidores, e qualquer preço fora desse preço de mercado, preço aceito por todos, é um preço que
os consumidores não estarão dispostos a efetivamente pagar pelo produto que lhes está sendo oferecido, certo? Então, qualquer um que queira entrar nesse mercado, ele pode participar, não existe entrada, não existe barreira à entrada, é um mercado de fácil acesso, de baixo custo para entrada nesse mercado, e é um mercado que tem perfeita informação. Como interpretação dessa estrutura, nós temos aí pelo menos essas três possibilidades, ou seja, nós temos aquelas 4 premissas anteriormente citadas e nós temos essas interpretações. O mercado determina o preço, cada empresa aceitará o preço como um dado fixo sobre o qual não pode influir, ou seja, o mercado estabelece o preço, a empresa se adequa a esse preço e vai estruturar a sua produção, a quantidade de ser produzida, o volume de produção, de acordo com aquilo que ela pode produzir, mas não vai influenciar sobre o preço de mercado, ela vai adequar o volume de produção ao preço que o mercado estabelece. E nesse caso, se a empresa ofertar um produto abaixo do preço dos concorrentes, a firma venderá toda a sua produção e não afetará o preço de equilíbrio do mercado. Se ofertar o seu produto acima do preço do mercado, nada venderá. A empresa em regime de concorrência perfeita só fixa a quantidade a ser vendida, pois o preço está fixado pelo mercado. Ou seja, uma empresa participa de um mercado em concorrência perfeita, ela não vai influenciar em nada, absolutamente nada, no nível de preços. Por quê? Se ela vender abaixo, ela vai deixar de lucrar. Se ela vender acima, ela vai deixar de vender. Então ela tem que se adequar ao preço de mercado. Ela não tem poder de barganha, ela não tem poder para impor preços, ela aceita o preço ditado pelo mercado, ok? As empresas de um mercado possuem a mesma tecnologia a curto prazo, porém as instalações fixas das diferentes empresas são diferentes, de forma que os custos e os lucros também são diferentes. Nesse mercado, os agentes devem agir pela eficiência em custos, pois não poderão concorrer pela diferenciação de produto, que permitiria discriminar o preço. Ou seja, existem 2 conceitos básicos no que diz respeito a lucros: os lucros normais e os lucros extraordinários. As empresas que participam de um mercado inicial, de um mercado que tem que cumpre as premissas básicas de um mercado em concorrência perfeita ou pura, elas inicialmente têm um lucro extraordinário, e à medida que novas empresas vão entrando nesse mercado, o preço estabelecido pelo mercado tem uma tendência a diminuir, uma tendência à queda, até que se estabeleça um preço efetivamente aceito por todos, e que vai premiar aqueles que trabalharão com melhores condições de produção, que possuem menor estrutura de custos, e com isso vai permitir que essas empresas possam permanecer no mercado. Aquelas que não têm uma estrutura de custos que permitam, mesmo no longo prazo, obter lucros normais, elas naturalmente irão sair desse mercado. Como isso cumpre uma das premissas que a gente falou anteriormente, que é a livre entrada e saída desse mercado. E as empresas irão efetivamente concorrer pela eficiência nesses custos, já que elas não podem discriminar preços, que é uma das características de uma outra estrutura de mercado que a gente vai ver posteriormente, que tanto pode ser o oligopólio diferenciado quanto o mercado em concorrência monopolística. Tá ok? Nós temos aqui também, então aqui alguns exemplos de empresas que participam desse mercado de concorrência perfeita. Basicamente são produtos hortifruti granjeiros, e que não sei se na região de vocês tem, mas aqui na nossa região nós temos algumas hortas comunitárias, feiras comunitárias, em que nós podemos ver a interação entre compradores e vendedores, ofertando produtos de natureza homogênea, e os consumidores comprando esses produtos dentro de uma negociação livre, dentro do cumprimento daquelas premissas relacionadas, ou seja, um grande número de compradores, um grande número de vendedores, não há capacidade de imposição de preços, a livre entrada e saída desse mercado, ou seja, qualquer um que quiser produzir alface, você produz até em casa. Tomate requer um pouco mais de estrutura, mas até em casa você mesmo pode produzir. Existem aí uma série de vídeos no YouTube que mostra como você produzir esses produtos dentro de casa, até mesmo em apartamento. O mercado de ovos, apesar de
precisar de uma certa estrutura já maior, mas qualquer um comprando galinha, comprando galinha e colocando na sua casa, você pode ter um ovo, e se você quiser vender para os seus vizinhos, você pode. Então é um mercado bem simples, é um mercado que não requer muito capital e que você pode participar ativamente dele. Tá ok? Para essa aula de hoje nós tínhamos essa parte relacionada ao mercado de concorrência perfeita. Espero que tenha sido útil para vocês e que na próxima aula estaremos falando de monopólio.